Acho que começou a gravar agora. Por mim, Beleza, então. tá tranquilo? Fica à vontade. Fechou. Boa noite, pessoal. Quem fala é o professor Leonardo. Hoje é aula de termologia. Eu e o professor Pablo vamos assumir essa parte. E só um aviso antes de começar. Nós da disciplina de física, a gente decidiu fazer algumas mudanças nas aulas. Pelo menos por essa, para fazer um teste, ver como é que vocês acham, o que vocês não acham da aula. Inicialmente a gente vai passar um resumo do conteúdo, um resumo bem breve. Claro que a gente não vai poder abordar todo o assunto do tópico, porque é um tópico bem longo. E depois, na segunda parte da aula, até um pouco antes, a gente vai entrar com alguns exercícios, certo? E claro, também a gente fez assim para que, se vocês quiserem aprofundar no conteúdo, tem a monitoria, a gente tem esse canal aberto com vocês, então fica a critério de vocês nos procurar, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Me digam se vocês conseguem me ver. Conseguem? Para mim aparece. Beleza. Então vamos lá. Bom, hoje o assunto é termologia, né? Então vamos começar com um breve resumo e dando a parte de alguns conceitos. O primeiro deles é o calor, que é extremamente importante para essa área, né? Diz que é o coração da área. Né? E o que seria o calor? Né? O calor, a gente pode definir de uma maneira bem breve, bem direta, que ele é energia transferida de um corpo para o outro. Né? Mas, pensando assim, é um pouco solto, não é muito preciso. E o que faz com que essa energia seja transferida? A gente pode pensar, e é o mais fácil de pensar, que tem uma diferença de temperatura. Então, se eu tenho dois corpos, eu tiver uma diferença de temperatura entre eles, essa energia vai ser transferida de um corpo para o outro. Bem simples, bem tranquilo. Né? E o que é essa energia? Essa energia não é energia elétrica, não é energia potencial, não é energia mecânica, é energia interna das moléculas. Então, as moléculas vibram, né? Então, quando eu transfiro essa energia, as moléculas vibram mais. Se eu tiro o calor delas, né? Se eu tiro, desculpa, a energia e transfiro em forma de calor, a energia interna vai ser reduzida, certo? Então, para ficar mais fácil ainda, né? Eu saí de energia transferida de um corpo para o outro para energia em trânsito, que é mais direto e o mais simples possível. Né? Importante aqui é as unidades, né? Geralmente a gente vê muito em calorias, em joules para outras. A questão é que elas duas dizem a mesma coisa, é energia. A questão é que 4,18 joule é igual a uma caloria. Então, se vai querer converter, tem que fazer essa conversãozinha, certo? E por quê? Por que existe essas duas unidades, né? A verdade é que a primeira delas foi, não sei se foi a primeira, mas geralmente a caloria foi bastante usada porque uma caloria é a energia necessária para aquecer 1 litro d'água, né? Aquecer 1 grau Celsius de 1 litro d'água. Então, essa foi a base da caloria. E o Joule, que foi um físico famoso, que deu início a esses estudos, ele montou um sistema para fazer essa conversão. É um pouco complexo falar aqui, mas eu vou dar uma breve resumida, né? Ele tinha um cilindro com água, com pás dentro, né? E um sistema que acoplava pesos. Então, à medida que esses pesos desciam, as pás giravam dentro desse cilindro e quando elas aumentavam 1 grau Celsius, né, ele verificou quanto de trabalho foi feito. Então, ele conseguiu fazer essa conversão de joule para caloria. Então, ele conseguiu converter que 4.180 joules é igual a 1.000 calorias. Certo? Mas, Leonardo, desculpa, pode falar. só queria fazer uma correção. Uma caloria é a energia necessária para aumentar 1 grau de 1 grama de água, tá? Não, Lito, acho que tu acabou se enganando.
né? Ah, tá, perfeito, isso é. É isso aí. Se for para quilos, são 1.000, são 1.000. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Confusão minha. Entretanto, há alguns modelos, não seriam modelos, mas alguns métodos que essa energia é transferida, né? Então, o ramo que estuda como essa energia é passada de um corpo para outro é a transferência de calor, que a gente pode resumir em 3 tipos de transferência: a condução, a convecção e a radiação. A primeira delas é a condução, que talvez é a mais simples de todas, né? A gente tem esse exemplinho aqui, né? Então, se eu aqueço a ponta de uma barra metálica, eu tô enviando calor para essa barra e a barra, eu só vou sentir o calor no lado que eu estou segurando porque a energia vai ser transmitida através das partículas. Então, de molécula para molécula, esse calor vai ser transmitido. Então, está muito associado ao sólido. Quando falar em condução, lembrem sempre do sólido. Que, claro, existe fluido e gás, a gente vai ver depois, né? Mas é muito, muito mais fácil fazer essa associação. Bom, já falei isso. E essa condução depende muito da constituição atômica do material. Então, por exemplo, metais que têm uma constituição atômica mais favorável a transferir calor, vão transferir calor mais facilmente. Né? E outros materiais, como papel, lã, madeira, têm mais dificuldade. Então, isso vai depender do material em si. O outro tipo de transferência de calor é a convecção. Professor, em que sentido que seria mais favorável? Mais moléculas? É porque... Opa, deixa eu voltar aqui. Porque, não sei, porque depende muito da configuração. É um pouco mais complexo, né? Mas tu vai ter algumas nuances, né? Tu vai ter alguma formação, como essas moléculas vão estar dispostas nesse material, né? Então, como é que eu posso dizer? Depende muito da estrutura. E também tem um outro fator, não sei se vocês viram, ou até a gente não entrou em elétrica ainda, mas tem a questão dos elétrons livres, que eles conseguem andar com mais facilidade entre as camadas atômicas, né? Então, nos metais, além de ser fácil de levar esse elétron e facilitar a condutividade elétrica, é o mesmo para a temperatura, para o calor, no caso. Então, por causa desses elétrons, eu consigo levar o calor mais facilmente, né? Claro, é mais complexo do que eu estou falando, mas dá para resumir assim. Não sei se ficou claro, Marco, eu acho. Sim, eu entendi. Beleza. Marcos. Marcos, desculpa. Outro modelo é a convecção. A convecção a gente pode associar muito facilmente com o fluido. Então, eu continuo tendo o mecanismo de passar de molécula para molécula, mas agora eu também tenho o movimento do fluido. Então, à medida que eu movimento o fluido, ele vai levar o calor para outro lugar. Um exemplo clássico é a geladeira. Então, a geladeira, geralmente, a gente esfria na parte de cima, né? É retirado o calor na parte de cima, né? Vou falar um pouco mais corretamente. E aí, o fluido, o gás que está em cima é frio, então ele vai tender a descer, e o que está quente está embaixo vai subir. Então, a geladeira é um exemplo clássico de convecção. Então, só recapitulando: condução, sólido, né? Condução também tem em gás e líquido, mas nos gases líquidos a convecção é mais presente, é mais importante. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Uma dúvida? Tirar alguma coisa no chat? Não? Beleza. Bom, o último é a radiação. A radiação ela é uma onda eletromagnética, então ela tem algumas características que destoam das outras duas, né? Ela se propaga no vácuo. Então, por exemplo, eu tenho esse experimento aqui.
Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, consegui. Ela se propaga no vácuo, então. Então, por exemplo, nesse exemplinho aqui, ó, eu tenho uma lâmpada e que ela está dentro de uma câmara, de um domo, e não tem ar aqui dentro, não tem nada, é vácuo. Então, mesmo numa situação dessa, eu consigo sentir, eu sinto energia indo para o lado de fora, eu consigo sentir aumentando a temperatura do lado de fora. Então, mesmo não tendo matéria ao redor da lâmpada, né, eu consigo sentir o calor saindo do domo. O que não acontece com a condução e a convecção. Lembrem, né? Quando eu falo de condução, é molécula por molécula, então eu tenho que ter matéria, e convecção é a mesma coisa. Tem que ter movimento de fluido. Fluido é o quê? Fluido que eu digo gás e líquido. É matéria. Então, a radiação é a única que não tem a matéria para que a transferência de calor seja concluída. Além disso, uma informação importante é em relação à emissão dessa onda, né? Então a gente tem que lembrar que toda molécula, toda partícula, todo corpo, ele consegue emitir radiação quando a sua temperatura é maior que 0 Kelvin. Então vamos lembrar o 0 Kelvin, né? Se eu converto o Celsius para Kelvin, quando o meu corpo tem 0 Kelvin, quer dizer que ele tem menos 273 graus Celsius. Então, todo corpo que tem a temperatura maior que menos 273 Kelvin, Celsius, desculpa, ele vai emitir radiação. Se tem um cubo de gelo que está 0 graus Celsius, vai emitir radiação. Evidentemente, vai emitir menos do que um corpo que está a 50 graus Celsius, mas ele vai continuar emitindo. Certo? Professor, então nós podemos dizer que os seres humanos emitem radiação? Sim, a gente emite radiação. A gente está na temperatura maior, então a gente emite. Exatamente. Acontece que geralmente... Posso fazer um adendo? Tanto que quando tu pega aquelas câmeras infravermelha, tu consegue gravar as pessoas, tipo, pegar essa radiação que as pessoas estão emitindo. Consegue ver. Porque elas estão mais quentes do que o ambiente. Isso. E sempre lembrar, assim, radiação térmica tem a ver com temperatura. Então, se eu tenho temperatura no corpo acima de 0 Kelvin, ele vai emitir radiação. Cubo de gelo, pessoa, sol, tudo vai emitir radiação. Certo? Vamos para a próxima. Bom, agora tem duas propriedades bem interessantes da matéria, né? Então, a primeira é a capacidade térmica, né? O que é a capacidade térmica? A capacidade térmica vai ditar o quanto de energia que eu tenho que dar para um corpo para que ele aumente sua temperatura, né? Então, se eu tenho corpos diferentes, eles vão sofrer variações de temperatura diferentes se eles receberem a mesma quantidade de calor, certo? Então, se eu tenho duas latas, né, uma maior e uma menor, se eu der a mesma quantidade de calor, elas vão mudar a temperatura, mas as temperaturas provavelmente vão ser diferentes. E a outra propriedade importante é o calor específico. Geralmente o calor específico ele serve para, diria, separar um pouco os corpos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lata de alumínio que tem 2 quilos e uma lata de alumínio que tem 1 quilo, elas vão, ao fornecer a mesma quantidade de calor, a temperatura vai aumentar e essa temperatura vai ser diferente, essa variação de temperatura vai ser diferente. Agora, quando eu estou falando de calor específico, eu quero separar um pouco, eu quero separar a massa e a propriedade do material. Então, por isso que no calor específico, eu pego a minha capacidade térmica e divido pela minha massa. Então, eu consigo comparar materiais diferentes quando eles estão sujeitos a receber calor, certo? Esse aqui é um pouco mais assim,
teórico, mas quando eu for fazer o exercício, vocês vão pegar bem esse conceito. Certo? Opa. Aí, então, outra coisa aqui agora, como é que eu faço o cálculo, né? O cálculo do calor absorvido por um corpo, como vocês lembram do slide anterior, né? Tem a capacidade térmica, ele é igual à quantidade de calor que esse corpo recebe, dividido pela sua variação de temperatura, né? Então, eu faço só uma matemática simples, né? Deixa eu achar o ponteiro. Aqui, ó, eu passo a temperatura para esse lado aqui, então a minha quantidade de calor vai ser igual à minha capacidade térmica, né, vezes a variação da temperatura desse meu corpo, né? E depois eu abro essa capacidade térmica, como a gente viu no slide anterior, né, entre massa e calor específico. Então a equação que eu uso para o cálculo do calor absorvido por um corpo é o famoso Q-macete, né? Então Q é a quantidade de calor, M é massa, C, calor específico, e esse ΔT aqui é a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Certo? Professor, a variação de temperatura seria o quê? Por exemplo, eu tenho... lembra das minhas latas de alumínio? No início do meu processo, ela estava 20 graus Celsius. Tá pegando? E aí eu vou lá com o isqueiro e esquento ela. E aí, depois de um tempo, eu tiro esse isqueiro. E ela vai chegar a 50 graus Celsius, né? Então, a variação da temperatura, ela foi de 20 a 50. Então, a variação da temperatura é o 50 menos o 20, que é 30 graus Celsius. Essa é a variação da temperatura. Certo? Ah, tá. E um outro conceito importante é a potência. Por que eu trago a potência? Porque geralmente quando vocês vão fazer vestibular ou fazer alguma questão, geralmente eles sempre apontam para a potência, né? Que a potência é uma propriedade até, não diria mais importante, mas é uma propriedade que ela permeia todas as áreas, né? Vocês veem elétrica, vem mecânica, vem termologia. Então, o que é a potência? Não sei se vocês lembram ou se a gente chegou a abordar, até acho que está nos resumos de mecânica, né? A potência nada mais é que a energia, né, que eu estou dando para um sistema, né, a variação da energia dividido pelo tempo. Então, até aqui vocês viram o que é o calor. O calor não é nada mais que a energia que eu estou dando no sistema, né, energia em trânsito. Então, a potência também pode ser visualizada de maneira térmica. Então, vai ser a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, se eu for trazer essa equação aqui de cima, essa equação aqui de cima para cá, eu vou ter essa configuração aqui. Então, o Q-macete dividido pelo tempo. O que é esse tempo? Geralmente, esse tempo ele é o tempo que ocorreu essa variação, de energia. É o tempo que aquele corpo ficou submetido àquela transferência de calor, por exemplo. Vocês vão ver no exercício que vai ficar um pouco mais claro. Mas, geralmente, ele é usado porque... deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, eu e o professor Pablo. O professor Pablo é muito mais forte que eu. Então, por exemplo, se ele for levantar uma caixa daqui até o terceiro andar, né, num prédio, e ele demorar muito mais tempo que eu, a energia que eles vão gastar é a mesma. Então, a gente vai levar a mesma caixa no terceiro andar, mas ele vai fazer em muito menos tempo. Então, a potência dele vai ser maior. Ele vai gastar a mesma energia num tempo menor. Então, é por isso que a potência é tão importante. Não sei se alguém tem alguma dúvida, senão eu vou seguir para os exercícios. Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui. Tá, então essa é a questão 106. Eu não lembro de que ano ela é, mas ela está lá no material que a gente enviou para vocês. Tá, então vamos ler ela. As especificações de um chuveiro elétrico são potência de 4.000 watts, consumo máximo mensal de 21,6 kWh e vazão máxima de 3 litros por minuto.
Já deu algumas informações importantes. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com vazão máxima. É importante isso aqui. Foi usado com vazão máxima, consumindo o valor máximo de energia especificado. O calor específico da água é de 4.200 joule por quilograma Kelvin e a sua densidade é igual a 1 kg por litro. A variação de temperatura da água usada nesses banhos foi mais próxima de. Então, a primeira coisa aqui, o que ele quer saber no nosso exercício? Ele quer saber a variação da temperatura da água. Então, o que a gente quer descobrir é esse delta T aqui. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar a fórmula da potência. Então, vai ser a nossa dividido pelo tempo, que é a potência do chuveiro, nesse caso. Né? Então, aqui são as variáveis que eu tenho. Eu tenho a calor específico que está me dando aqui, os 4.200. Tenho a potência do chuveiro, os 4.000 watts. E aqui é importante salientar que ele me dá tanto tempo quanto a massa. A massa. Por quê? Porque aqui ele está me dando a vazão. Então, como eu consigo transformar esse litros em quilogramas, né? Porque ele me diz aqui, ó, que a densidade é 1 kg por litro. Então, a cada litro que eu tiver, então cada litro que estiver passando é igual a 1 quilograma. Se eu tenho 3 litros por minuto passando, eu vou ter 3 quilogramas por minuto passando nesse meu chuveiro, certo? Então, Professor, vazão é quanto d'água que sai do chuveiro? Quer dizer? Isso, é quanto a água sai do chuveiro. Se eu abrir, por exemplo, aqui está em máxima, então ele tá no máximo. Então ele vai sair 3 litros por minuto ou 3 quilos por minuto. Se eu abrir metade, ele vai sair 1,5 ou 2 quilos por minuto. É isso. Fechou? Bom. Então, aqui eu só fiz uma adequação, né? Eu mantive o meu ΔT do lado direito, né? Levei o tempo para o outro lado, quer dizer que ele ficou aqui em cima com o P do chuveiro, né? E levei a massa e o calor específico para o outro lado na parte de baixo. Então ele ficou nessa configuração aqui, que a variação de temperatura vai ser igual a ΔT sobre M vezes a potência do chuveiro dividido pelo específico. Então, por exemplo, aqui, ó, como ele me dá a vazão é massa por um certo tempo, né? Então eu já coloquei o inverso da minha vazão aqui, que é 3 quilogramas por minuto. Só que lembre, internacional. Então, 1 minuto é 60 segundos. É só essa conversão que vocês teriam que fazer para resolver esse exercício. A potência do chuveiro, né? Ele fala aqui que é 4.000 watts. O watts é joule por segundo, lembrem, né? Energia dividido pelo tempo. Energia em joule, tempo em segundos. E o meu calor específico, que tá até aqui, tem esse aí já, é joule por quilograma Celsius. Então aqui, ó, 4.200 joules por quilograma Celsius, que está na parte superior da minha fração. Então, cortei o segundo. Passou por segundo, por quê? Por 60? Porque ele tem que estar no sistema internacional. Então, eu tenho que obrigatoriamente usar essas unidades para que o meu resultado dê certo lá no final. Então, por exemplo, se ele me desse aqui, ao invés de watts, ele me usasse caloria por segundo, por exemplo, eu teria que converter. Tudo no sistema internacional. Tá certo? Então, eu posso ir cortando, né? Corto aqui. Esse cortando que eu digo é para conferir as unidades, né? Para ver se está tudo certo e se no final eu vou ter a temperatura. Ó, tenho quilograma com quilograma, cortou, e joule com joule cortou. O que me sobrou?
Alguém sabe me dizer o que sobrou? No caso aqui foi Celsius, que aí Celsius é a temperatura. Então, o meu ajuste de unidades está correto. Aqui, então eu dividi o 60 por 3, deu 20, né? E tive que fazer, deixa eu mostrar. Tive que fazer essa divisão aqui. Se eu dividir 4.000 por 4.200, eu vou cortar os 2 zeros de cada um, né? Eu tiro aqui e tiro aqui, fica 40 dividido por 42. Então, se dividir os 2 por 2, o 40 vira 20 e o 42 vira 21, como está aqui. Então, o 20 vem do 60 dividido por 3 e o 20 sobre o 21 vem daqui. Aqui, como eu sou um pouco preguiçoso, eu não gosto muito de fazer esse tipo de conta, então eu comecei a pensar um pouco nessa fração, até porque na hora do Enem vocês não vão ter tempo para fazer essa fração. Então, o que eu pensei? Se esse 21 diminuísse 1 e fosse 20, eu poderia cortar 20 com 20 e sobrava 20 no final. Só que ele é evidente, ele é 21 e não 20. Então, ele tem que ser um valor que fica bem próximo do 20, né? E tem que ser um valor também que é menor, porque como eu estou diminuindo o valor no meu denominador, ele vai, em tese, na minha aproximação, ele vai aumentar um pouco. Então, eu já sei que essas três não são. Entre A e a B, a que fica mais próxima do 20 das duas seria o 19. Então, Professor, 19, eu não entendi essa tua compreensão. aqui, ó. Tu entendeu até quando chegou no 20 vezes 20 sobre 21. É, Então, assim, ó, por exemplo, se tu for fazer essa conta no dia do Enem, vai tirar bastante tempo de ti, né? E tu tem o quê? 2, 3 minutos para fazer uma conta, para fazer uma questão inteira. Então, o que eu fiz? Esse 21 aqui, ele é bem próximo de 20, tá certo? sim. Se ele fosse 20, eu podia cortar esses dois, né? 20 dividido por 20 é 1. Então, se isso aqui fosse 1, sobraria só esse 20 aqui. No caso, Marcos, nessa situação ali, o professor ele arredondou o número que está dividindo para ficar um pouco mais simples a conta. Sim, E sim, eu entendi, ele fez com depois, lógica. isso, porque não vai dar tempo para tu pegar e puxar o denominador número por número e calcular, tu já ia perder o Sim. tempo de umas 3 questões. E daí Isso, e como era 21, ele só diminuiu um pouco do 20, que seria 19. Isso aí. Mas na hora que pode fazer, é só a tua gestão de tempo, né? Talvez não tenha tempo suficiente para fazer as outras. E é 19. Não sei como é que estou de tempo. Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão também, bem parecida com a anterior, só tem que ter vai ter algumas diferençazinhas pequenas. Então vamos ler ela. O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento de água. Está aquecendo água de novo aqui. Para uso residencial. Dá de novo a densidade, né? Então eu vou continuar tendo 1 kg por litro. Em um local, a intensidade de radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de 1 metro quadrado é de 0,03 kW por metro quadrado. Essa informação é importante. Então, o valor do calor específico da água é igual a 4,2 kJ por quilograma Celsius. Mesma informação da anterior. Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro da água? De 20 até 70 graus Celsius. Então, ó,
ele quer saber o tempo, ele pede quanto tempo, né, em quanto tempo, perdão, né, e então a gente vai usar, e está dando aqui como a gente quer saber o tempo, então a gente vai ter que relacionar com a potência, porque a equação do calor pura e simples não existe essa relação, então a gente vai ter que usar a da potência. Então aqui primeiramente ele tá me dando a diferença de temperatura, né, tá certo? Ele tá me dando a massa, porque ele tá me dando 1 litro d'água, 1 litro d'água é volume, como eu sei que 1 quilo de água tem 1 litro, então eu associo e sei que é um quilograma d'água. A potência, ele não me deu diretamente, mas a gente vai descobrir, e também me deu o calor específico. Então aqui eu fiz a mesma adequação, né? Passei a diferença de tempo para um lado e a potência do aquecedor para o outro. Entretanto, eu não tenho a potência do aquecedor diretamente. Então, o que a gente vai ter que fazer é uma adequação. Se eu sei que a intensidade da radiação, né, é 0,03 kW por metro quadrado e eu tenho 1 metro quadrado, então em toda essa área, né, eu vou ter uma geração de potência de 30 watts. Então eu tenho um painel solar, esse painel solar me gera que seria 30 watts, né? Só para vocês saberem, eu já converti, né? Eu peguei esse quilo aqui e transformei para 1000 aqui embaixo. Então deixei tudo em watts. Então se cada metro de painel solar gera 30 watts para o meu sistema, se eu tenho 1 metro, né, eu vou gerar 30 watts. Puro e simples. Né? Aqui se vocês por isso que eu gosto muito de olhar as unidades, né? Então se vocês olham as unidades, vocês já conseguem pensar numa estratégia para achar essa potência do aquecedor. Bom, vou continuar. Então, aqui eu acabei de descobrir a potência do meu aquecedor. Eu vou inserir ela aqui na minha parte inferior da fração. Então, como a gente sabe, 1 quilograma tem 1 litro, trago para 1 quilograma, certo? Tem o meu calor específico, que é 4,2 kJ, mas eu já converti para 4.200 joule por quilograma Celsius. E depois tem a minha diferença de temperatura, aqui, que está escrito aqui, ó, que ele vai de 20 até 70, então a diferença é de 50 graus Celsius, né? Fazer o 70 menos o 20. E por último, é a potência do meu aquecedor, que é 30 watts. Watts, como vocês já sabem, é joule por segundo. Então, faço a mesma coisa da anterior. Cortei joule com joule com joule, desculpa, para depois quilo com quilo. E por último, Celsius com Celsius. Então, beleza. O meu resultado ele vai estar em segundos, que está condizente com o meu tempo, que era o meu tempo em segundos. Inclusive, ele já dá nas alternativas em segundo, né? Então, já vai ser o resultado diretamente. Aqui, o que eu fiz é dividir os 50 por 30, que ficou 5 sobre 3, né? Aqui eu sei que o 42 ele é múltiplo de 3. Então, se eu fizer 42 dividido por 3, vai dar 14. Então, vai dar 1.400 nessa divisão aqui. Para, você vai um pouquinho mais devagar. Repete a tua conta de novo ali. Tá. Depois que tu Tu cortou entendeu? todos. Tu entendeu que chegou aqui no 42 mil, desculpa, 4.200 vezes 5 dividido por 3. Isso tu entendeu? Não. Não. Repete essa parte ali também. Tá. Vamos lá. Tá, aqui deu para entender que vai dar em segundos o final, certo? Sim. Então, 1 vezes 4.200, 4.200. Não muda nada, certo? Aí depois eu multiplico isso por 50 e divido por 30. Eu corto esse zero aqui, certo? E corto esse zero aqui. Então, eu vou ter 4.200 vezes 5 dividido por 3. Isso? Tá. Aí resultou nisso aqui. Beleza? Uhum.
Então, ó, se eu olhar só para esse 42, esse zero aqui vai lá para o final, né? Vocês já estão quase careca de saber, né? Então, o 42, se eu dividir ele por 3, ele vai ser 14. Se alguém quiser conferir no papel ali, eu dou um tempinho. Mas é isso. Corrijam se eu estiver errado, né? Nunca se sabe. Mas, enfim, vai dar 14. Então, eu vou ter 1.400, certo? Vezes 5. Beleza? 1.400 vezes 5, uma multiplicação bem tranquila, 7.000 segundos. Fechou? 7.000 segundos. Tem minhas alternativas? Tem. Letra D. Beleza? Alguém tem alguma dúvida que quer salientar alguma coisa até agora? Senão a gente vai para a última questão da minha parte aqui. Ah, pessoal, inclusive, se vocês quiserem um tempo para fazer a última, bem tranquilo, tá? A gente tira uns 2 minutos para vocês dar uma olhada nela, ver se vocês conseguem entender ela de primeira. Fica a critério de vocês. Deixa eu ver. Para que ninguém falou nada, vamos seguir. Vamos seguir o baile. Então, essa questão 100, eu volto a dizer, eu não lembro de que ano que é, mas está lá no material de vocês, tá? Vamos lá, então. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão. Aqui, ó, pessoal, a variação. Não é a temperatura diretamente, ele dá a variação. Isso tem que estar bem atento. Para 3 condições: morno, quente e super quente. Na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Ó, potência 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma Celsius. Ó, vocês já viram que essa informação sempre se repete, né? Esse 4.200. Por quê? Alguém saberia me dizer por que ele sempre se repete? Ele sempre se repete porque ele tá relacionado com a água. Então, o calor específico da água sempre vai ter esse valor. Sempre. Para vocês que estão no vestibular, sempre vai ter. Aí, se vocês vão para uma área mais de engenharia ou física, aí ele muda um pouquinho. E, de novo, a densidade da água é igual a 1 kg por litro. Então, se eu tiver 1 litro, vou ter 1 kg de água. Se eu tiver 2 litros, 2 kg de água. Mesma lógica. Certo? Então, bom, é isso, tá? Aí tem esse gráfico aqui, que dá a variação de temperatura da água, né? Pela vazão, ó, de novo vazão aqui, ó. De novo vazão. Então não vai ser a massa diretamente, ele vai dar a vazão. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Bom, essa é um pouco, uma pergunta um pouco mais xarope, né? Mas assim, pediu fração. Então, se eu quero saber o quanto a potência do morno corresponde à condição superquente, então eu posso pensar dessa forma aqui, né? Que vai ser a razão entre a potência, perdão, é potência, não é pressão, tá? Desculpa. Qual vai ser a potência do morno, a razão entre a potência do modo morno pela potência do modo superquente. É isso que ele quer. Essa informação que ele quer. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a questão ou posso seguir? Vou continuar então. Então, pessoal, mesma coisa.
Primeiro eu vou fazer a potência do morno, tá? Porque eu quis, só por isso. Então, mesmo equacionamento de antes. Mesma formazinha de antes. Potência, o que macete aqui, e o tempo na parte inferior da fração, certo? Então, vamos lá. O que ele me dá aqui? Ele me dá vamos começar. Ele me dá o calor específico, certo? Tá falando aqui, né? E as outras duas a gente vai ter que pensar um pouco mais, né? Porque tá me dando um gráfico. Nesse caso aqui, eu peguei para uma vazão de 3 litros por minuto, tá? Peguei esse ponto aqui, porque eu tenho que comparar coisas parecidas, né? Então, eu comparo a mesma vazão para todas elas. Eu tenho que só respeitar esse critério. Então, se eu quero fazer no 5, eu tenho que usar o 5, a minha vazão 5 para sempre. Beleza? Então, o que eu fiz? Como é mais Como assim, fácil... professor? Não, por exemplo, se tu tem um chuveiro, né? Por exemplo, se tu quer comparar qual que é a variação de temperatura entre 2 chuveiros diferentes, né? Como é que tu faria, por exemplo? Teria uma noção? Assim, se tu quer comparar 2 chuveiros. Eu teria que ver a temperatura de um e como é que é a pergunta? A vazão de 2 chuveiros ou a temperatura? Assim, para tu comparar 2 chuveiros, né? O que o chuveiro faz? O chuveiro tu dá energia elétrica e ele aquece tua água, certo? Uhum. Então, tu tá dando uma potência, tu tá dando uma energia por um certo tempo para aquela tua água, certo? Então, a melhor maneira de tu comparar é comparar com a potência, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, tu já tem a potência de 1, né? Do super quente tu já tem a potência. Beleza? Sim. Pro teu morno, o jeito que tu teria que fazer, tu tem que vir nesse gráfico. Eu acho que até eu me expressei errado, eu peço desculpa, mas tu tem que para vazão que tu quer utilizar, tu tem que vir na temperatura correspondente, certo? Então, se eu quiser pegar esse ponto aqui, eu tenho que pegar essa vazão e essa variação de temperatura. E ó, eu tô aqui no morno, né? Tá certo. Se eu quiser usar outra vazão, né? Eu posso outra vazão. Mas eu tenho que achar a variação de temperatura correspondente. Beleza? Se fosse o 5 que tu escolhesse, seria qual temperatura? Aí eu venho aqui, ó. Deixa eu só... Eu consigo apagar isso aqui. Ó, se eu escolhesse o 5, eu tenho que vir, ó, retinho aqui. E vai dar... Ó, vai dar um pouco menos que 8 aqui. Porque ele vai de 2 em 2, né? Ó, vai dar entre 6 e 8, né? Consegue enxergar? Ah, tá, entendi agora, professor. Entendeu? Então, por que eu peguei o 3? É porque, como eu falei, eu sou um pouco preguiçoso, então eu sempre vou nos atalhos. Por que eu peguei o 3? Porque o 3 está bem em cima da retinha aqui, ó. Então, ó, eu sei exatamente onde é que ele está. Ele está 1 acima do 10, e se cada a medida aqui é 2, né? Porque o 10 tem 5, então aqui vai ser 12. É só por isso que eu peguei o 3. Tu pode pegar em qualquer outro ponto, mas lembra, tem que ser no morno, porque é o do morno que tu tá procurando. Beleza? Beleza, então só deixa eu voltar aqui. E, show, pessoal. Fiz a fórmula. Aqui eu só puxei para cá para ficar mais claro da vazão, né? Que é a vazão que ele dá, ó, litros por minuto.
né? Eu quero 3 litros por minuto, 3 litros por minuto, que é 3 quilogramas, né? Então não muda. E embaixo, aqui eu fiz mais direto, tá? 1 minuto, 60 segundos. Beleza? Ai, a bateria tá aí. Bom, deixa eu fazer rapidinho aí. Calor específico, 4.200, beleza? Vezes a variação de temperatura, que é 12, né? Lembram daqui do eixo. Fiz isso ali. O que eu fiz antes? Peguei o 4.200 e dividi pelo 60. Isso aqui. Cortou um zero. Cortou um zero. 420 dividido por 6, 70. O resto fica igual. 3 fica igual, 12 igual. Beleza? Fui lá e fiz o cálculo direto. Primeiro fiz 3 vezes 70, depois o que resultou vezes 12. Deu isso aqui. Tudo certo até agora? Bom, mas lembrando, ele quer a razão, ele não quer a potência do morno. Então, tem que fazer essa razão. Potência do morno eu acabei de calcular, e a potência do superquente está dada aqui. 6.500. Fui fazer. Eu fui lá fazendo, né? Ó. Aí, o que eu fiz? Mesmo caso anterior. 2.520. O que eu fiz para ser mais rápido para o cálculo? Como está bem próximo, fiz 2.500. Para ficar mais rápido, para chegar numa conclusão mais rápida possível. Cortei os 2 zeros, beleza? E dividi por 5. 5 sobre 13. Putz, e agora? Não tem nas alternativas. Pensei, fiz errado, né? Mas tem um porém. Essa questão exige ainda um pouquinho mais, né? Então, não olhei para isso aqui. Fui por outro caminho. Refiz a mesma conta. Cheguei em 25 sobre 65. O que eu pensei? Vocês podem ver que ou o múltiplo aqui, ou ele é por 5 ou por 8. A não ser a questão, a letra A. Então, se der algum problema, eu vou para a letra A. E até porque a potência do mono seria muito baixa para ser 1/3 só. Né? O que eu fiz? 25, bem perto do 24. Aproximei para 24. E 65, aproximei para 64. Foi isso que eu fiz. Tá? Mesmo caso de cima, para chegar no resultado mais rápido possível. E aí, fazendo esse atalho, né? Se eu dividir 24 por 8, 3. Se eu dividir 64 também por 8, 8. Então, fazendo um pouco essa modificação e por um pouco de lógica, eu cheguei no resultado o mais rápido possível. Claro, vocês podem fazer a conta na hora, mas vocês não têm tempo. Esse é o problema, certo? Professor, se não fizesse dessa maneira por lógica, como que seria para fazer o 25 e o 65? Aqui tu teria que fazer divisão, né? Teria que pegar 2.500 e dividir. Aqui, ó, é 2.520, tá? Mas eu tô aproximando, beleza? Dividido por 65. Quer dizer, 6.500. Né? Posso cortar aqui. Aí, faz a primeira parte. Consigo dividir 25 por 65? Não consigo. Né? Então, bota um zero e vírgula. Aí tem que baixar o 25, né? O Paulo e o Lucas vão me ajudando aí. Se eu fizer uma coisa errada. Agora, 250. Sim, senhor. 250 dividido por 65, eu consigo fazer. Né? Que eu penso que talvez daria 3, 15, 4 não dá, né? Dá 3. É isso? 3. 3, 15. Foi 1, 18 mais 1, 19.
Aí tem que diminuir. 5, 5. É isso? Pô, aí ainda não, ainda sobrou bastante coisa, né? Então, mais um zero aqui. Puta, cara. Eu acho que acabou a bateria ali do professor. No caso, tu ia ter que seguir aquela divisão. Daí por isso ela é mais lenta, porque tu tem que ficar achando o dividendo correto, e daí substituindo a equação, Sim, professor, mas aí até quando chegava no 0,3 e pouco, o que que fazia para transformar ele em 1, infração. quê? Infração, Em é. infração, é, eu não sei te dizer agora certo, mas isso tem um macete para transformar em fração. Mas ele é meio complicado. Talvez um caminho mais simples seria tu transformar essa fração em número. Aproximar, tipo, 1/3, tu consegue já achar o 0,3 e tal, mas ainda assim tu não consegue, tipo, a não ser que tu pegue o número inteiro e faça a fração certa, assim, é mais complicado de chegar ao valor certo. Então é mais fácil fazer por lógica, assim eu entendi. Isso. Era talvez Sim. representar igual, né? Questão assim meio difícil. A ideia principal é pegar e, e pular, né? Deixar por último, fazer as outras, a preferência para as outras, e depois, se tiver tempo, retornar e fazer com tempo, né? Porque ela ocupa bastante. Questão que tu vê, tipo, que tu comece e vê que vai ter um cálculo muito complicado, pega e pula, e depois retoma se tiver tempo, né? Porque senão vai ser meio complicado. Tá? Então, aquela era a última questão do professor Leonardo, que voltou agora ali. Alguém tem ainda alguma dúvida para esclarecer? Tá, código desligado, Leonardo. Não, desculpa, agora deu. Eu faço para vocês, coloco lá no nosso Classroom, tá? Só para não também deu problema na minha bateria aqui, para não atrasar a parte do professor Pablo, certo? Mas era o final, era só encontrar Sim, aquilo ele ali. explicou daí. Explicou? Beleza, melhor ainda. Fechou então. Muito obrigado, pessoal. Agora vocês seguem com o professor Pablo. Até mais. Tá, eu vou trabalhar com vocês numa questão conceitual, que daí não tem cálculo, né? Mas antes eu quero fazer um adendo, a gente vai estar postando os resumos na sala do Classroom. A gente não conseguiu trabalhar todo o tópico de termodinâmica e, e porque não tem muito tempo, né? E a próxima aula já vai ser outro assunto. Daí eu sugiro para vocês, quem tiver dúvida, entrar lá. Faltou ver a parte de trabalho, do calor, umas coisas que a gente vai estar postando e qualquer coisa tem a monitoria para estar tirando as dúvidas, beleza? Peraí que eu tô tendo um problema aqui para compartilhar minha tela. Certo? Estão vendo minha tela? Sim. Tá. Questão 93. Tá lá na lista que vai ser enviado para vocês. Talvez você já tenha bebido um suco usando dois canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudo imerso no suco e o outro lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre
por quê, e daí ele dá as opções. Vejamos, por que quando a gente suga o canudinho vem o suco para nossa boca? Quando a gente suga, a gente tira o ar da nossa boca e cria uma zona de pressão dentro da boca menor do que a pressão de fora. Então, a pressão atmosférica que vai atuar sobre o suco, em cima do suco, ela vai ser maior do que a pressão que tem dentro da boca. Então, ela vai ter essa tendência de tentar igualar a pressão de fora com a pressão dentro da boca. E o suco vai ir para a nossa boca, certo? Se alguém tiver uma dúvida, avisa, chama que eu vou estar aqui na apresentação. Mas quando a gente tem um canudinho fora, no ar, o que vai ter? Vai ter uma pressão atmosférica que vai estar atuando aqui e a gente vai tentar fazer uma pressão para puxar o suco para cá. Só que como esse suco está, digamos, na atmosfera, a pressão daqui vai se igualar muito rápido com a pressão que está fazendo na boca. Então, tu não vai conseguir sugar o suco, vai ter muita dificuldade, porque vai ter o ar entrando aqui, igualando a pressão de fora com a pressão de dentro da tua boca. Eu não sei se eu fui claro. Alguém tem uma dúvida? Senhor, só uma coisa, por que que é mais fácil a pressão. Como é que eu posso explicar? Por que que é mais fácil Porque é mais fácil o pressão. ar. É, porque é muito mais Sim. leve? O ar ele é menos viscoso do que a água, então ele vai fluir melhor assim pelo canudinho. Obviamente tem um limite de quanto esse ar vai ir. Se tu sugar com muita força, tu vai conseguir sugar o suco. E o suco também ele é mais pesado. Imagina assim, quando tu tentar sugar o suco, ele vai formar uma coluna desse suco aqui, que vai ter um peso. E essa pressão ela vai ter que superar essa força que está sendo exercida pela água querendo voltar para baixo. E o ar não, o ar é muito mais leve, ele já ocupa o canudinho totalmente naturalmente. Então a coluna de ar que tem dentro é muito mais leve, então ela vai ser muito mais facilmente sugada pela tua boca do que o suco. Então, se tu fazer bastante força, tu vai conseguir sugar água, mas vai ser quase impossível por causa que o canudinho está fora. Então, vamos para as opções. Essa dificuldade ocorre por quê? A letra A. A força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Essa não é a explicação, não tem nenhuma relação de por que dobraria e não triplicaria. Isso aqui não faz sentido. Então, não é a A. A densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior do que o volume do suco. Essa questão ela pode parecer certa, mas a dificuldade não é por causa disso. A dificuldade está por causa que não está se criando a pressão dentro da boca, porque o ar está igualando a pressão de fora. E por isso a gente não consegue sugar o suco. Se fosse criada a pressão, ele conseguiria. Então a B pode parecer suspeita, mas não é. Professor, pode explicar novamente por que não é B? Ele está associando essa dificuldade com a densidade do suco e do ar. Mas o problema não é em si realizado pela densidade. O problema não é a densidade. O problema é que a boca não cria pressão para sugar o suco. Então, tipo, eu imagino que vocês no Enem, vocês deixariam, tipo, não eliminariam de primeira essa questão, né? Vocês viriam todas, depois veriam, né? Mas eu estou eliminando agora porque, assim, mas é uma questão que vocês podem estar se confundindo, mas a densidade em si não é, né, quem provoca essa dificuldade. Está relacionado com a pressão. Depois vocês vão ver melhor porque é outra e não essa daí.
C. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com os canudos de fora. Novamente, não tem nada que defina que a velocidade do suco tem que ser constante. Conforme tu suga o ar da tua boca, tu pode estar aumentando a pressão e o suco está subindo mais rápido, ou conforme o suco sobe, ele pode estar diminuindo a pressão. Então, essa também não seria a resposta. Não tem necessidade da velocidade de ser constante. E também não está relacionada com a pressão, né, que seria o motivo. A C não é. D. Peso da coluna de suco é consideravelmente maior do que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Novamente, é uma questão que a gente pode acabar se confundindo e vai ver porque não é a D e a E. Porque ela tá relacionando o peso da coluna, mas não é propriamente por causa do peso da coluna, é por causa da pressão. E a letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco, que é a pressão atmosférica. Que seria certa. Quando a gente está sugando ar com o canudinho para fora, a gente está igualando constantemente a pressão de fora com a da boca. Então, o suco não vai subir por causa disso. Essa questão que eu comentei antes sobre a densidade do suco e tal, é só no caso de tu fazer muita, muita pressão e que o fluxo de ar que consegue passar no canudinho não vence, mas essa questão não envolve esse tipo de conceito. Está relacionada com a pressão que a gente está exercendo na boca, que o canudinho está impedindo que essa pressão seja diferente do que a da atmosfera. Então, a letra E. Vocês estariam em dúvida, no caso, entre a B, a D e a E. E a B e a D, elas dão uma explicação plausível, só que não é em si o que gera dificuldade. É meio que uma consequência, não exatamente o problema. O problema mesmo é a pressão que no interior da boca assume a mesma daquela fora do suco. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Professor, tipo, até antes de tu explicar, por exemplo, eu eu iria ficar entre a D e a B, mas eliminar a B e ia ficar com a D, tipo. Mas agora que tudo explicou, é meio mais certo que sim. B e D é tentador assinalar B e D. É uma essa questão é tipo, é meio que uma pegadinha. É fácil tu entender essas questões conceituais geralmente vêm com uma pegadinha, é melhor tomar cuidado. É fácil tu interpretar de um jeito que está escrito, mas tem que tomar bastante cuidado porque geralmente tem alguma coisa por trás da frase que a torna ela errada. Certo? Agora vamos para a próxima. Essa também é uma questão meio complexa. Duas jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água 8 graus, foram retiradas as geladeiras e foi medido o tempo de curido para que a água em cada uma delas atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das duas jarras foi aquecida a 90 graus. E novamente foi medido o tempo de curido para que a água na jarra atingisse a temperatura ambiente. Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nas duas situações? Essa questão é complicada porque é comum, na termodinâmica, a gente entender, no caso, no cotidiano, a gente entender materiais e coisas que, a, que conservam mais o calor, que isolam o calor, como se fosse alguma coisa que aquecesse. Tanto pela nossa própria experiência, né, tipo, um empirismo, assim. Como o exemplo da lã, né, dizem que a lã esquenta, mas a lã não esquenta, ela só isola a tua temperatura. E no caso aqui, a gente tem um ditado bem comum que a cor preta esquenta mais.
do que a cor branca. Porque, meio que numa explicação, tentativa de explicar, seria porque o branco ele reflete mais os raios solares, etc. E daí, bastante gente responderia, vocês, não sei se vocês já leram as opções, bastante gente responderia que a preta demorou mais tempo na primeira situação, que é de ir a 8 graus a temperatura ambiente, e na segunda situação, a branca demorou menos tempo, que foi descer de 90 graus para a temperatura ambiente. Só que o que acontece? Por que a gente entende o preto como algo que esquenta mais? É porque ele esquenta mais rápido. Como a cor preta, ela absorve todas as radiações, toda a faixa de cor, né? Ela vai esquentar mais rápido. Só que da mesma forma que ela esquenta mais rápido, e eu não sei se eu vou conseguir ser muito mais claro do que isso, porque tem uma explicação bem mais complexa por trás. Do mesmo jeito que ela esquenta mais rápido, ela esfria mais rápido. Como é que eu vou dizer? A absorção de calor dela é grande, só que a emissão de calor dela também é grande. Então ela vai esfriar mais rápido também. Eu li, dá um exemplo, tipo assim, que se a cor preta, algo de cor preto, um corpo negro, só absorvesse energia rápido e não emitisse essa energia, ele ia continuar esquentando indefinidamente, porque ele não ia estar emitindo energia. Mas como ele emite bastante energia, isso permite que ele entre em algum equilíbrio térmico. Então a resposta nesse caso não seria a D, seria a letra A, que a preta demorou menos tempo nas duas situações, né? Tanto para aquecer de 8 graus a temperatura ambiente, tanto para esfriar de 90 graus para a temperatura ambiente. O branco, como é uma cor que reflete todas as cores, ele vai demorar muito mais tempo para aquecer. Só que ele vai segurar muito mais calor. Tanto que se sugere, assim, que no verão tu ande de camisa preta, por mais absurdo que pareça. Porque tu vai andar, tu vai esquentar rápido, só que qualquer sombrinha que tu já vai esfriar. E o branco não. Tu vai caminhar com a camisa branca ali, ela vai esquentar, tu vai chegar numa sombra, ela vai demorar para esfriar da mesma forma que demorou para esquentar e tu não vai ter esse prazer do frescor no verão. É uma pergunta bem complicada. Eu fui claro? Alguém tem alguma dúvida? Certo? Lembrando que tem o link, o professor postou o link aqui para chamada. Antes de sair, se alguém precisar sair, por favor, responder. Que na aula passada a gente teve aluno que saiu antes da chamada. Beleza? Tá, vamos seguir então. Questão 101. A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa, onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. A pressão, ela está associada à altura que temos. Aqui eu trouxe a equação. A pressão é igual a D, que seria a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, quanto maior a diferença da altura, maior vai ser a pressão. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o meu ponteiro. A altura daqui em cima até o registro 1 é bem baixa. E se a gente for analisar onde teria maior altura, seria daqui de cima até esse registro aqui embaixo. Então, como ele diz que o vazamento está no registro com a maior pressão hidrostática, a maior pressão ela vai estar
na parte aqui embaixo. Dá para fazer uma analogia com o oceano. Tu tá aí mergulhando no rasinho, no oceano, não tem nenhum problema, mas conforme tu vai indo mais profundo, aumenta a pressão, e tu já tem que ter um equipamento especializado. Acho que abaixo de 20 metros, tu já não pode mais mergulhar sem um equipamento ideal para isso, porque a pressão já é muito grande. Então, quanto mais fundo o oceano, maior vai ser a pressão. Por que isso? Porque mais água vai estar em cima de ti. Por exemplo, aqui só tem isso aqui em cima da água, até esse registro aqui. Mas aqui embaixo tem toda essa água aqui fazendo pressão, certo? Então, nesse caso, a letra A não é, porque está aqui em cima. A B seria certo, está aqui embaixo. E a 3, a 4 e a 5, como elas estão mais altas que esse registro, são as zeradas, né? O registro com maior pressão vai ser o mais baixo e, portanto, o registro número 2. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Só uma coisa, a pressão hidrostática é a pressão da água, né? Isso. Pressão não, pode ser não necessariamente da água, mas vai ser de um líquido. Mas hidro vem de água, que no caso seria hidrostática da água. E estática, que é porque é parado, né? Estática é algo que está parado, estático. Então, a pressão hidrostática é a pressão da água parada. Se aqui tivesse se movendo por causa de uma bomba, seria diferente a equação, mas nesse caso é assim. Certo? E Peraí, aqui professor, como assim se ali estivesse se movendo? é que daí seria hidrodinâmica. Então tem que ter alguma coisa, de como eu vou dizer, fazendo esse fluido se mexer. Então vai ter uma diferença de pressão, é mais complexo. Nesse caso, a hidrostática é água parada, não tem uma bomba empurrando a água. Uma bomba faria mais pressão, certo? Daí a equação é diferente, o tratamento é diferente. E aqui outra questão que o professor Leonardo não conseguiu trabalhar direito, né? Porque não tem muito tempo, que a gente vai tá botando nos resumos, é com relação às transformações, né? Que vocês devem se lembrar do ensino médio, tem a transformação isobárica, isovolumétrica, isotérmica, tá? Então, vamos lá. O Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama de pressão versus volume. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, das quais duas são diabáticas. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas com a injeção de combustível no final. No caso, no ciclo Otto, né, que seria outro ciclo, ele não tem a compressão de ar e só a injeção de combustível e a queima para uma vela, né? E no ciclo diesel, não. O ar é comprimido e ele aquece e é injetado combustível que automaticamente entra em combustão, por causa da pressão que tem dentro do cilindro. Então, o que é uma transformação adiabática? A gente sabe que isotérmica é uma transformação que não troca a temperatura. Isobárica é uma que não muda a pressão. E isovolumétrica ou isocórica, pode ser chamada de isocórica também, é uma que não muda o volume. Aqui a gente tem um exemplo aqui, B e C. A pressão é constante, então aqui é uma isobárica. E de D para A, não muda o volume, é uma isocórica. E duas etapas são o que ele chama de transformações adiabáticas, que no caso seriam essas aqui. O que é uma transformação adiabática?
Transformação adiabática é uma transformação que não perde energia para fora do sistema. Ou seja, a gente não vai ter, digamos, a temperatura sendo emitida para o bloco do motor. A temperatura dentro do cilindro, a energia dentro do cilindro vai se conservar. Isso é uma transformação adiabática. E dele perde. No ciclo diesel, o calor é absorvido daí ele pede qual etapa? Vejamos. De C para D, vamos ir eliminando questão por questão. A letra A, de A para B. Por que não é de A para B e nem de C para D? Tem a realização de trabalho, porque tem o movimento do pistão, mas não está certa, por quê? Porque não tem calor sendo absorvido e nem propagado aqui. A gente tem a pressão sendo totalmente transformada em volume. É uma transformação adiabática. A gente aumenta aquela relação. Não sei se vocês se lembram que tem. Que a pressão e volume é igual ao número de mols que a gente tem, vezes R, que seria uma constante, e a temperatura. Se a gente diminui a pressão, o P, o V vai ter que aumentar para continuar mantendo a transição. Como ela é isobárica, ela não vai trocar a temperatura, ela não vai ter perda de energia. Então, se a gente está diminuindo aqui a pressão, a gente está aumentando o volume. E aqui não está tendo uma absorção de calor e nem uma perca de calor. Tanto para A até B, quanto para C até D. Então, não é. E também não é porque aqui ele está falando porque seria A, porque o core é a realização do trabalho. Não é por causa disso. Letra B. E de A até B e de B até C, porque em ambos o core é a elevação da temperatura. Novamente. De A até B, a gente não está tendo uma variação na temperatura. Então, não seria, porque aqui é uma diabática e também uma isotérmica. Não está tendo perda de temperatura nesse processo. Então, não é a letra B. Letra C. De C a D, pois realiza uma expansão adiabática. E o sistema realiza trabalho. Está expandindo, está realizando trabalho, sim, mas não está sendo absorvido o calor novamente em nenhum momento. Da mesma forma que não estava nenhum das duas no A, na letra A, né? Está tendo trabalho de movimentar o pistão, né? Aumentar o volume, só que não está tendo absorção de energia. No caso do calor. A letra D. De A até B, pois representa uma compressão adiabática, em que ocorre a elevação da temperatura. Novamente. Pode estar até elevando a temperatura aqui, mas não está sendo absorvido o calor por causa da queima do combustível. Certo? E a letra E. De B até C, pois representa a expansão isobárica, em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva. Por que a letra E? Vejamos. A gente tem a pressão constante, isobárica, mas o volume aumentando. Então, a única forma dessa equação prevalecer, com o volume aumentando, é a temperatura também aumentando. Se uma coisa aumenta num lado, sem que a outra mude, no outro lado da equação alguma coisa tem que aumentar. O N e o R são constantes, o número de mols que tem dentro e a constante é uma constante. Então a temperatura tem que aumentar. Por que a temperatura vai aumentar? Porque ela está absorvendo calor. Então seria a resposta aí. Professor, eu não entendi o que que é. Como? Eu não consegui entender por que que é. É a letra E porque
a gente está tendo uma transformação isobárica em que está ocorrendo a mudança do volume. Deixa eu pegar... Tá difícil aqui sem ver o mouse. Tá. A pressão ela está constante, isobárica, certo? E o volume ele aumentou. Daqui até aqui o volume aumenta, né? V1 e V2, o V2 é maior que o V1. Se N é constante e R é constante, a única forma disso aqui continuar certo é se a temperatura também aumentar. Por exemplo, vamos usar um exemplo. A pressão é 1 e o volume era 1. E digamos que o NR aqui, eu vou usar um que fica mais simples a conta, tá bom? E o NR, vamos dizer que é uma constante que é igual a 1 também. E a temperatura. A temperatura, nesse caso, seria 1 grau também. Se o volume aumenta de 1 para 2, a única jeito disso aqui ficar igual, como o N e o R são constantes, é a temperatura que antes era igual a 1, subir para 2. 1 vezes 2 vai dar 2, e a igualdade se mantém. Mas como é que vai aumentar a temperatura? A temperatura não aumenta simplesmente para aumentar. A temperatura está associada a uma energia. Então, ela vai ter que absorver calor, o gás que está dentro do cilindro, ele vai ter que absorver calor para ter esse aumento de temperatura. Então, no ciclo diesel, o calor é absorvido nessa etapa. Consegui esclarecer? Sim, professor. Acho que eu consegui entender, sim. Mas ali é 1 vezes 1 por quê? É um exemplo, eu dei como exemplo, tá bom? Pressão um é pressão e o outro é o quê? Eu usei como o 1, porque 1 é simples de calcular, né? Mas eu usei como exemplo, no caso, 1 de pressão, 1 para o volume, a constante aqui eu chamei de Ah, 1. tá. É que eu não lembrava que um era volume e o outro era pressão. Tá, mas Agora entendi. eu só usei esses valores. Tu pode usar qualquer valor que tu quiser, né? Mas eu só usei para demonstração, certo? Mas é B e C porque, como tem um aumento do volume com a pressão se mantendo, é a única forma. Porque assim também, se não tivesse aumento da temperatura, e não teria como o volume aumentar, o volume ia continuar o mesmo, certo? Porque se aumenta o volume sem aumentar a temperatura, a pressão diminui. Mas como a pressão está constante, se aumentar o volume, vai ter que aumentar a temperatura também. E agora a questão 131. Acho que essa aqui é a última. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carrillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta. O fantasma, nesse caso, pronunciava frio, que não o deixava entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incursões a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incursões, deve-se associar a porta e os cobertores, respectivamente, as funções de... Vejamos. Onde está o problema? Está em ele não abrir a porta para não entrar o frio. No caso aqui, no comercial tem um sentido, né? Isso, não estamos julgando o comercial, mas abordando fisicamente. Porque o fio não é um corpo que entra. O fio é uma energia que se transfere. E mesmo com a porta fechada, ele entrar. Mas a principal é
que ele compraria lãs e cobertores para aquecer a casa. Aquecer. Como eu disse na questão lá das cores, a lã não aquece, ela conserva a temperatura. Então, onde está, respectivamente, as incursões? Primeiramente da porta e segundo cobertor. Nas funções de aquecer pela porta a casa e, no caso dos cobertores, aquecer os corpos. Não é essa. Ele não fala em nenhum momento também de aquecer o corpo. Letra B. Evitar entrada de frio na casa e nos corpos. Normalmente ele não está se referindo aos corpos, embora entrar o frio seja referente à porta. Letra C. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Letra D. Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. E letra E. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. E a gente tem que lembrar que a incoerência da porta está em Z. Desculpa. Eu falei antes que não seria por causa de tratar os corpos, eu estava errado, tá? Ele está associado à incoerência em que manter a porta fechada e cobrir ela, e se cobrir com lã, estaria associado em minimizar a perda de calor pela casa. Em diminuir a entrada de frio na casa, desculpa. Porque, assim, a lã e a porta, ele não está dizendo que vai aquecer, e ela não vai. Ele não está falando em minimizar a perda de calor, ele está dizendo que ele não quer deixar o frio entrar, que ele tá usando cobertores de lã e deixando a porta fechada, porque ele não quer deixar o frio entrar. Então, seria para diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. E aqui está o erro. Fechar a porta e usar lã não vai diminuir o frio, vai minimizar a perda de calor. Essa seria a função certa que a porta ela fazer, mas a incoerência está na D. Eu acabei me confundindo um pouco nessa questão, peço desculpa, mas não sei se vocês conseguiram entender. Ele está pedindo da incoerência em que se associa a porta e aos cobertores. A Professor, incoerência só uma está... coisa. Tá, pode Diga. continuar, daí eu pergunto. A incoerência ela está em que a porta e os cobertores vão diminuir a entrada do frio. E, na verdade, eles não estão ali para barar a entrada do frio, eles estão para minimizar a perda de calor da casa pelos corpos. Sim, eu ia perguntar se mesmo com a porta fechada não ia minimizar um pouco. Sim, obviamente a porta fechada ela minimiza. No caso aqui, ele está tratando o frio como um corpo que quer entrar, né? Mas, Sim. por exemplo, se tu deixar a porta aberta, vai estar entrando vento, vai aumentar muito mais a transferência de calor, né? Mas o uso de cobertores e tal seria mais para conservar essa temperatura da casa, certo? Essa seria a última questão. Alguém tem alguma dúvida? Lembrando que tem questões que a gente não conseguiu trabalhar nessa aula, porque a gente não tem muito tempo. E a gente está disponibilizando tempo na monitoria, está dando resumos no grupo, lá na sala virtual, que vocês podem estar buscando qualquer coisa. E Professor, você só ver se eu entendi, então. Mesmo com colocar o fechamento da porta, iria minimizar e não ia diminuir a entrada. Isso que tu quer dizer? Isso, porque eu ia continuar entrando frio.
Entende? É meio parecido, é fácil se confundir, certo? Mas é bem complicado. Eu não sei se algum professor quer. Só um pouquinho que eu. Qual é a questão, por favor, de novo aí? Tá me ouvindo, Pablo? Sim. Qual a questão de novo, por gentileza? Deixa eu dar uma olhada na minha. A resposta certa do gabarito é C, né? Eu tinha visto lá que no gabarito eu acho que tava D. Só ser o gabarito errado, e eu acabei me confundindo também. Deixa eu procurar aqui na internet. Ou talvez eu acabei me confundindo. Hum, Eu acho que deve ser. É, C. É C? Bah, então eu acabei me enrolando aí. Porque Tu quer explicar corretamente, então? Desculpa, gurizada. Acabei me enrolando. grande, grande confusão com essa propagação de frio e calor é que há uma confusão que o frio também seria propagado. Na verdade, o que existe é só propagação de calor do objeto mais quente para o mais frio. Então, quando alguma coisa reduz a temperatura, que nós falamos que se resfria, é porque essa coisa perdeu energia na forma de calor. E não que ela ganhou frio. Não existe ganhar frio em termos da física. Né? O objeto apenas ganha ou perde calor. E o efeito dessa perda ou ganho de calor é a variação da temperatura. Evidentemente, quando recebe calor, ele aquece. Se tu puder voltar aí na questão, por favor, Paulo. Sim. Se recebe calor, ele aquece. E se o corpo perde calor, ele resfria. Né? Então, o erro é tratar o frio como um ente físico, que não, ele não é um ente, ele é um resultado, é uma consequência, o resfriamento. Então, quando na questão ele trata o fio entrando, saindo, fazendo qualquer coisa, isso está errado porque o frio é uma consequência, ele não é uma causa. E para solucionar, então, essa incorreção, deve-se associar a portas cobertores as funções deles. Tem uma função de isolante, né, como qualquer objeto que mantenha a temperatura, ou que reduza uma variação brusca da temperatura, é um isolante. Por isso que a letra C, minimizar a perda de calor. Inclusive, nos desertos, na região da África, onde tem povos vivendo nos desertos, é comum que durante o dia atinge temperaturas de 40, 50 graus, eles se tapam com lã. Né? Parece um pouco contraintuitivo usar lã para combater o calor, né? O dia com alta temperatura, é por causa que, na verdade, essa lã vai impedir do corpo perder muito calor para o ambiente. Aliás, de receber muito calor, nesse caso, quando a temperatura ambiente está muito acima da nossa temperatura corporal, né, que é 37 graus, então você quer evitar ser
receber esse calor de fora, porque você vai receber muito calor. Então, a gente usa a lã também para se proteger nesse sentido, para isolar o corpo e evitar que entre calor, né? E aqueça o corpo. Nesse caso da questão é o contrário, você quer evitar que escape o calor. Então, a C seria mais correto. Realmente isso. Agora eu entendi qual foi a minha incoerência. Eu estava entendendo a questão como que tinha que assinalar qual era a incoerência da propaganda. E ele pede como é a solução. Isso eu acabei me confundindo aqui, foi isso. Ficou Certo? claro? Acho que foi o Marcos que perguntou, né? Isso. Sim, que na verdade no frio não tem como entrar, sim, ele vai diminuir, minimizar a perda de temperatura. Uhum. E outro detalhe nesse conteúdo de calorimetria, termodinâmica, é você entender que o calor, ele também não é um ente que tem apenas em um objeto, em um corpo. Ele depende de pelo menos dois corpos ou duas partículas, vamos colocar assim, que com temperaturas diferentes, porque ele é uma energia, como o Leonardo colocou, em trânsito, que está sendo transferida de um corpo para o outro. Então, no caso aí, a casa está perdendo energia na forma de calor para o ambiente externo. Então, um perde e o outro ganha. No caso ali, o ar atmosférico vai receber esse calor. Então, ele é uma energia em trânsito. Não faz sentido no verão a gente falar, por exemplo, estou com muito calor. Primeiro que você não possui o calor, né? Ele é uma energia que está sendo transferida, e outro que um objeto só não pode ter calor. É uma incoerência. A gente fala isso popularmente, mas é uma incoerência no sentido de termos nas definições da física. Eu ia falar também, porque Então, na verdade, o certo, professor, seria a gente dizer, estou a receber muito calor, então. estou recebendo calor ou perdendo energia na forma de calor. Claro, num mesmo objeto, tu pode ter transferência na forma de calor se for um objeto extenso, né, um espeto, quando tu coloca no churrasco, tu vai ter temperaturas diferentes no mesmo objeto, né, a ponta que está próxima do fogo, vamos supor, vai estar mais quente que a parte externa, mas aí vai ter uma propagação de calor por todo o objeto, né, então tu está tendo o mesmo objeto, mas com temperaturas diferentes em diferentes regiões, então vai ter o calor quando regiões diferentes estiverem em diferentes temperaturas, né, e nesse sentido que a gente trata que tem que ter essa diferença de temperatura para haver calor. Se eu falar um espeto a 1000 graus e perguntar, tem muito ou pouco calor nesse espeto? Essa pergunta não faz sentido. Na verdade, se ele está a 1000 graus e está em equilíbrio térmico, com o fogo, com a fonte de calor dele, se ele está nessa temperatura e não está variando, né, está constante nessa temperatura, ele não faz sentido dizer calor, ele tem energia interna, na verdade. A energia interna está elevada porque sua temperatura está elevada, mas ele não vai ter mais ou menos calor. Ele só existe calor num sistema quando há trocas de energia, tem diferença de temperatura. Entendeu? A incoerência em perguntar se tem pouco ou muito calor não faz sentido. E no caso, também dizer que está com muita calor, em vez de dizer que está recebendo muito calor, também estaria meio incorreto, porque tu não está só recebendo calor, ao mesmo tempo que tu está recebendo calor, tu está perdendo através da evaporação do suor, etc, né? Então é difícil achar o termo certo. Eu vou já me despedir. Qualquer dúvida pode me perguntar a outros professores, porque eu tenho aula da Professor, faculdade agora. antes de sair, eu só queria dizer que eu prefiro muito mais a aula assim que vocês explicando um pouco antes o conteúdo, daí essa questão. Certo, que bom. A gente tinha as aulas planejadas na mecânica lá forma, daí a gente quis trabalhar elas daquele jeito, certo? E daí a gente viu, tinha uns formulários para vocês responder, a gente viu que vocês queriam mais explicação, então a gente resolveu mudar um pouco assim. Se tiverem mais alguma sugestão, podem estar perguntando de novo, sugerindo de novo, que a gente não é estagnado no método, a gente quer estar ao melhor, né? E é isso aí. Tchau, gurizada. Até a próxima. Tá Fechou, bom, Pablo? tchau, tchau, Boa também aula vou aqui. sair. Acho que era isso então, né? Sim, sim. Acho que é isso. Vou parar aqui a gravação. Acho que todo mundo já saiu. Ah. Foi tranquilo.